Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como eu estava enferma pela carne, Deus enviando seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. É muito comum quando eu vou palestrar ou quando eu vou a alguns seminários, as pessoas sempre me perguntam como é que eu fiz para conseguir conjugar as questões de lei do pecado com o Espiritismo. Porque, afinal de contas, no Espiritismo, Deus não precisa perdoar pecados, porque, afinal de contas, nada nem ninguém pode ofender a Deus. Mas até nessa fala minha existe um erro de colocação das coisas, porque quando eu digo assim no Espiritismo, eu estou sendo muito proselitista, e minha intenção não é essa. Na verdade, essa compreensão, ao meu ver, deveria ser uma compreensão universal em que todos pudessem ter acesso e concordar ou discordar do pensamento que eu vou apresentar a vocês. É claro que eu fui criado num meio muito religioso e a questão do pecado, que vem do latim peccatus, que significa delito. Mas, ora, segundo o mesmo livro de Romanos, Paulo ele faz um esforço para nos traçar que só existe pecado porque existe uma lei dizendo que existe pecado. Se não existisse a lei, não existiria pecado. Na sua carta aos Gálatas, ele vai se esforçar para nos trazer à lume o conhecimento de que esse era o grande problema da lei de Moisés. Apontar o pecado, porque a partir do momento que nasce a lei, nasce a transgressão, nasce a interpretação e nasce o pecado. Por exemplo, só é pecado dizer assim que eu não posso furtar porque existe um código moral, um penal, dizendo que tal conduta é ilícita. Mas, como diz um certo ditado, aquilo que não é lícito me é permitido. E eu fui crescendo com esses pensamentos da lei de pecado e que o pecado dá origem à morte. Mas comecei a perceber o seguinte: a lei ela foi criada para um determinado povo, para uma determinada época. E que Jesus tentou cumprir a lei de Moisés. Por que não dizer Jesus cumpriu toda a lei de Moisés? Mas o propósito de Jesus não era exatamente esse. Era trazer o homem para o centro da atenção do divino e não o contrário. Porque quando a gente começa a perceber e a meditar, a gente começa a se libertar. E acreditem, libertar a mente é muito mais difícil do que libertar o corpo de certas amarras. E é claro que para mim não foi muito fácil eu chegar até o estágio em que estou hoje. Coisas como o pecado, o inferno eterno, o diabo e seus anjos já não me assustam mais. Porque, a lume do que diz esse evangelho, eu tento seguir uma vida plenamente espiritual. Porque eu tenho certeza que o que Paulo quer dizer aqui, em tese e em resumo, é o seguinte: nós não somos um ser material vivendo uma experiência espiritual. Se assim o fosse, então aqueles movimentos que há nas igrejas e aí em todas as religiões seria circunscrito a apenas aquele momento. Mas é o inverso. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material. E é nisso aí que eu acho brilhante
o Espiritismo porque, pela primeira vez, nós somos apresentados a uma fé que se deixa questionar. Nós somos apresentados a uma doutrina que, mediante ela ou diante dela, eu posso filosofar. Ora, por que a questão da lei do pecado há tanto tempo amarrou diversas mentes? E não sei se vocês perceberam, muitas das minhas pregações, elas se resumem a esse fato de libertar mentes. Porque a partir do momento que eu liberto mentes, eu liberto corações. E a pessoa que segue a Deus de coração, segue com um fardo mais leve, como ele prometeu, no capítulo 11, versículo 28, do livro segundo São Mateus. Fique em paz e até a nossa próxima reflexão.